Iniciar a gravação. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Hoje vai ser uma aula voltada para um padrão específico, que será a barra de negação, é o candle de negação, vírgula, candle de negação barra força. É um candle que ele nega um rompimento. Sai, Floquinha. Minha gata subiu no computador. Sai, Floquinha. Vai pra lá. É um candle que ele nega um rompimento e em alguns casos ele faz essa negação de rompimento e nessa mesma vela, nesse mesmo minuto, nesse mesmo candle, ele ainda se torna um candle de força. Então ele se torna 2 em 1, negação e força. Em alguns momentos ele só faz a negação. Qualquer que seja, ou um ou outro, ele é um excelente indicativo. É um padrão, é um candlestick, é uma vela de excelente indicativo de que aquela zona vai segurar o preço, pelo menos para a próxima vela, ou dependendo do segmento dos candles próximos, das próximas velas dos próximos minutos, é um bom ponto para se observar uma reversão de tendência ou pelo menos um pullback ou um rally. Então, muito importante a identificação e o aprimoramento e a familiaridade com esse padrão, beleza? Então vamos iniciar fazendo as nossas marcações aqui. Eu vou fazer as marcaçõezinhas. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar. Agora no momento 4h50 da manhã, 4h56 da manhã, estamos em 6 na aula. É um bom número. Pelo horário, mostra muito empenho de quem acorda de segunda a sexta, plena sexta-feira, pós-feriado, 4h40 da manhã, a galera já tava em pé na sala esperando no Discord. Então vamos que vamos. Como fazer as marcações? Da seguinte forma que a gente utiliza. Você clica aqui no foco. Opa, tá, vamos clicar aqui. Vamos deixar o gráfico bagunçado. Clica aqui nesse foquinho. Clica aqui em 3 horas. Eu tô fazendo aqui no GBP-USD aqui a princípio. Façam as marcações de vocês e a gente faz a comparação. Façam de uma determinada cor e conforme eu passar as minhas, vocês fazem sobrepostas para vocês verem tanto as marcações de vocês quanto as minhas, como o preço se comporta em cada qual. Não é que tem uma marcação errada, uma marcação certa. Tem uma marcação que em alguns momentos ela vai segurar um pouco mais, em alguns momentos não vai segurar nada. Então, vocês fazem isso dessa forma aqui que eu coloquei para vocês verem essa quantia de velas e baseado nisso vocês fazem uma primeira marcação, uma primeira linha que ela vai ser ajustada posteriormente. Peguem os pontos de maior relevância, os pontos mais claros que vocês têm a observação e a partir deles vocês fazem as primeiras marcações. É só isso? Tá pronto? Não. Agora vocês fazem o que? A partir do primeiro ponto de referência de vocês, à esquerda, vocês aproximam o gráfico e daí vocês vão fazendo os ajustes necessários. Como vocês podem ver, essa pequena zona aqui atrás, a partir de 2h15, 2h10 da manhã, é o meu ponto de referência inicial. O que eu faço? Eu puxo o gráfico para cá até eu ter acesso àquela zona ali. Dou um zoom. 2, 3 vezes aqui nesse zoom mais. Então, como podem ver, meu ponto de referência seria a partir daqui. Não que eu vou ficar fixo até a partir daqui. Eu posso dar uma olhadinha mais para trás, ó. Mas eu não preciso voltar muita coisa. Então aqui claramente tem uma zona de consolidação e eu vou marcar. Tem que ver se eu pego a parte de baixo ou de cima. Então dá para pegar as duas. Baseado nisso, aqui no GBP-USD, agora a gente faz 3 marcações. Para se operar barra de negação, essa que iremos procurar hoje, vocês necessitam de marcar em regiões. Vocês dificilmente vocês vão ter uma boa assertividade com apenas uma linha de suporte ou uma linha de resistência. Isso aqui vocês necessitam de uma marcação de zona. O que é uma marcação de zona? Vocês vão ver, onde vocês marcam uma mínima, uma mínima máxima de um canal e onde vocês marcam também o ponto mais forte que aquele canal teve de toques, teve de respeito daquela zona. Então deixa eu ver aqui.
se vocês repararem, aqui nas 1,23, 1,48, 2,19, o preço ele segurou bem mais. Porém, quando ele chegou lá em 3,24, 4,8, o preço não chegou tão baixo, levando em consideração o corpo, parte de baixo, e a sombra, parte de baixo dessas velas lá atrás. Então, baseado no preço lá atrás, beleza, a linha pode ficar lá embaixo, mas baseado no preço atual, temos que subir um pouquinho. Lembrando, o objetivo é pegar o máximo, é ligar os pontos com o máximo de aberturas e fechamentos que pudermos e o máximo de simetrias de sombra. Como assim? A ponta dessa sombra de 1,4, a ponta dessa sombra de 1,3, a ponta dessa sombra de 1,24, a ponta dessa sombra de 1,34, a ponta dessa sombra de 1,37, a ponta dessa sombra de 1,47, a ponta da sombra da vela de 2,13 e assim vai. Quanto mais mínimas e máximas de sombra pegarmos, melhor. Então, a mínima do nosso canal podemos deixar aí. Agora vamos na parte mais alta desse canal. E daí a gente se baseia... A gente se baseia no preço mais atual aqui e ajusta lá atrás. Então, no preço atual, ficaria mais ou menos aqui, porque... tem 3 linhas aqui. Então, usaria essa parte aqui como a máxima, como a mínima do canal. Não, a máxima, o início do canal. Então, o início do canal vai ficar no corpo, na parte de baixo da vela de 3,20, que vai ser a abertura da 3,21, vai ser a máxima da sombra da 3,24, vai ser a máxima da sombra da 3,25. Então temos um bom canal, uma boa primeira marcação de canal. O ponto intermediário, ou o ponto do meio, normalmente ele não precisa ser centralizado, ele tem que ser o ponto mais forte de respeito daquela zona. Então o ponto de abertura é onde o mercado começou a ter dificuldade e daí ele começa a fazer aquele falso rompimento, que é o que? O preço vem a 3,20, aí a primeira linha ali, aí começa a dar uma invadidinha, mas é tipo um falso rompimento dessa linha, depois sai dessa linha e continua subindo. Por exemplo, 3,27 ele sai e vai lá vai longe. Mesma coisa ele vai fazer lá em 4,6. Ele invade, aparentemente ele vai romper tudo, só que daí lá em 4,8 ele vai embora para cima de novo. Então o ponto de abertura da sua zona, seja suporte ou resistência, é o ponto onde você vê que ali começou a ter uma briga. O ponto mínimo, o ponto mais longínquo do canal, não precisa ser na sombra da última vela, no corpo da última vela, não precisa ser no extremo em si. Às vezes ele vai cortar alguns corpos, às vezes ele vai cortar algumas sombras e o par em questão é GBP/USD fazendo as marcações até o momento. Iremos trabalhar aí barra de negação, candle de negação, vírgula, candle de negação, tracinho, força, que às vezes o candle ele nega, ele só faz a negação, às vezes o candle ele tem tempo e velocidade suficiente para ele fazer uma negação de rompimento e ainda se tornar uma barra de força dentro do mesmo minuto. Então, a primeira marcação do início do canal é quando você vê que ali o mercado começou a ter uma dificuldade, começou a enfraquecer. O ponto intermediário, o ponto que normalmente é do meio, é aquele ponto onde é o mais forte. Ali é o famoso bateu na taxa, entrou. Que daí nem só por causa disso, sempre que bater na taxa você vai entrar. Então, a taxa do meio, a taxa intermediária do canal, você deve procurar o máximo de ligamentos de sombras, aberturas e fechamentos. Por exemplo, aqui a minha taxa está na sombra da 3,22, na parte de baixo, que vai ligar o fechamento da 3,23, a abertura da 3,24, fechamento da 3,25, quase a máxima da 3,26, quase a sombra da 3,27, aí quase a sombra da 4,3, pega a sombra da 4,6, pega o fechamento da 4,7, abertura da 4,8. Então, no preço atual eu pego bastante coisa. Mas daí vocês podem sempre utilizar referência da parte de trás lá para ver o que lá atrás se respeitou ou não. Mas sempre leve em consideração o preço mais próximo como um voto de desempate, por assim dizer. Mas lá atrás 1 pip, 5 pips para cima pega mais sombra. Só que no preço atual, se você mantém onde ele está, ele vai pegar uma região mais forte. Então,
sim, utilizem como parâmetro regiões já criadas anteriormente, só que deem uma força, deem uma credibilidade maior para aquilo que está mais próximo do preço atual. Então, a parte de baixo eu tinha colocado, a última linha na parte de baixo eu tinha colocado ali na sombra da 1,48, que seria a sombra da 1,46, parte de baixo, só que isso não dá nenhum toque no preço atual, então já mostrou que é uma zona que provavelmente o preço não buscaria. Então dá até para subir um pouquinho a linha e colocar ela na simetria da sombra de 3,25, simetria da sombra de 4,7. Então ali nós teríamos um canal de suporte. Esse candle, esse padrão de candle, ele não acontece toda vez que o preço se aproxima. Por mais que ele bata, respeite a zona e volte a subir, por exemplo, aqui ele bateu aí nas regiões de 3,20 até 3,26 e subiu e nunca mais voltou. Respeitou lindamente o suporte. Só que ele não fez nenhuma barra de negação nesse momento, nessa descida dele. Aqui em 4 e 3 nós temos um exemplo bem claro deste candle. Eu vou apresentar bem a teoria dele, bem o backtestzinho, por assim dizer, e se der tempo a gente procura ele no preço atual para tentar executar algumas ordens, beleza? Então, a princípio seria um martelo invertido. Eu nunca lembro exatamente os nomes, mas a figura vocês vão reconhecer, bem simples de reconhecer. Que é o que? Este candle aqui, deixa eu subir, aumentar aqui, fica melhor. Este candle aí de 4 e 3 da manhã é um candle de negação. Por que ele é um candle de negação? Alguns pontos para vocês identificarem corretamente. Não é qualquer sombra, não é qualquer martelo, qualquer enforcado, qualquer martelo invertido, estrela cadente. Não é qualquer um desses padrões de reversão que eles são executáveis, que eles são padrões que vocês podem executar uma ordem. Primeiro, tem algumas regrinhas a seguir. Se você vai pegar um candle desses num suporte, antes deste candle, você precisa de um candle agressor. No caso, um candle vermelho. Então, nós temos aí a barra de 4 e 3, que pegaríamos uma abertura em 4 e 4. Então, para essa 4 e 3 ser válida, essa 4 e 2 tem que ser vermelha agredindo o suporte. Ok? Tanto a 4 e 2 ou a 4 e 2 ou a 4 e 3 necessitam de testar pelo menos 2 das 3 linhas do seu canal. Então, basicamente o preço ele está testando a região mais superficial do canal, a região mais forte do canal, e ele tem uma negação nessa tentativa de rompimento, que foi o que aconteceu em 4 e 3. A anterior a ela, 4 e 2, isso em GBP/USD. O preço veio, agrediu a zona, tentou se aproximar dessa zona. Aí a 4 e 3 invadiu a zona superficial, a linha superficial, que é a primeira linha, a linha mais rasa. Praticamente testou na simetria da parte mais forte, nem chegou a tocar a parte mais forte do canal e retraiu todo o movimento e virou verde. Essa virar verde, quanto maior ela se tornasse, quanto mais próximo dela ter o mesmo tamanho da sombra de baixo, então se a sombra de baixo tem lá 3 centímetros, se essa verde, quanto mais próximo de ter 3 centímetros de corpo, maior é a probabilidade do preço continuar subindo. Aqui ela fez aí, ó, vamos pôr lá 3 centímetros de sombra na parte de baixo, e ela fez lá o que? 2 centímetros de corpo na parte de cima. Excelente, é um bom candle, é um candle que indica uma extrema fraqueza do movimento vendedor. Alguns detalhes vocês têm que ficarem atentos. A sombra, nesse caso, como a vela é verde, no candle é verde, tomar cuidado com sombras na parte de cima dela, mas aqui ela deixou uma sombra bem pequenininha, tá válido, mas como eu sempre falo, com gráfico parado, qualquer guru acerta quantas quiser. Beleza? Então, é um padrãozinho aparentemente simples, mas ele detém, como todos os demais,
que você não é simplesmente, olha só, o candle tem sombra, é verde, ele testou... Não, você tem que ver o que veio antes, você tem que ver o quanto daquela região ela testou, qual a movimentação, quanto tempo. Então, isso é só uma imagem de como seria um cenário aí utópico, tudo lindo, né? Teria um belo de um gain sendo apresentado ali. A questão é na hora que o mercado estiver trabalhando, você fazer a identificação correta. Eu tinha visto um outro aqui. Aqui no preço atual, GBP/USD acabou também de mostrar um padrãozinho. 5 e 7 da manhã. Teve uma agressão. Na verdade, eu nem fiz a marcação completa. Pera aí. Tá. É porque o preço tá na máxima. Desconsidera o que vocês estão vendo de 5 e 7 em diante. Considera só o que tem de 5 e 6 para trás. Como ponto de referência, nós tínhamos apenas esse topo aí de 4,54, 4,55, 4,56. Eu tinha feito uma linha inicial ali bem no talo da verde. Só que não tem como ter uma referência de um canal em si, porque não tem nenhum ponto de referência para trás. Só lá em 1,38 de ontem. Aí não tem a necessidade de voltar tanto. Ainda mais a gente que vai operar gráfico aí bem rápido, de 1 minuto, ordens rápidas. Então eu nem levaria em consideração aquela região lá de 1,50 de ontem. Essa ordem, esse candle que se mostrou aí em 5 e 7, nem faria execução de ordem dele. Olha outro ponto, mais um pontinho, mais um exemplozinho. Eu tinha feito uma marcação aí nesses fundos de 4,41, 4,40 e vamos então pegar como referência inicial 2,48. A partir de 2,48 a gente vai ajustando o nosso canal. Então, a princípio, fazemos uma marcação aqui. Primeira marcação vai ser a sombra, parte de cima da 2,49, que vai ser a simetria com o fechamento da 2,52, que vai ser a abertura da 2,53, que vai pegar exatamente a simetria da sombra de 3,13. Ótimo, aparentemente uma primeira boa marcação. Uma segunda marcação, dá pra gente pegar o fechamento, a simetria da sombra de 2,48, que quase vai pegar aí a sombra da 2,50, que quase vai pegar a sombra da 2,53. Na verdade, dá para subir, para pegar a sombra da 2,53, pegar o fechamento da 2,50, pegar a abertura da 2,51. Então, um pip para cima, a gente pegou três coisas, 3 pontos, 3 simetrias, ao invés de pegar só uma, que era a 2,48. E uma terceira marcação, a gente pode fazer um pouquinho abaixo. Deixa eu ver aqui, ó. Tô levando em consideração agora o fechamento da 2,48, a abertura da 2,49, que coincidiu exatamente com a simetria da 3,36, sombra a parte de baixo, e com a simetria da sombra da 3,37. Então ficou 3 linhas. Pode ver que a de cima ficou mais afastada e as duas mais baixas ficaram bem próximas. Vamos ver como o preço se comportou mais adiante. Ele rompeu a primeira marcação de baixo. Olha, ó, quando ele rompeu com extrema força e foi embora. Não teve falso rompimento em 3,12, 3,13 e 3,14. 3,35 o preço já começou a mostrar dificuldade no rompimento. Rompeu a primeira parte superficial desse canal, segurou na parte intermediária. Após isso, teve a tentativa de retorno para saída dessa zona, tentar continuar a queda. 3,36 e 37 só fizeram o teste de pullback e continuaram. Então, a região está extremamente forte. Depois teve o verdadeiro retorno para a tendência, 3,39 e 3,40. E depois, olha as dificuldades que tiveram lá em 4,11. Aqui seria uma boa ordem. O problema é que a gente não sabe como foi a velocidade dessa movimentação e nem em que tempo ela pulou. Mas olha de onde o preço das 4,11 saiu para ir lá em cima,
testar as duas partes mais profundas dessa zona, que ele invadiu a parte superficial, testou a parte intermediária, testou a parte extrema, negou o rompimento e ficou dentro ainda. Só que não pegaríamos put na 4,12, muito forte a 4,11. Então a 4,11 foi a barra que agrediu. A 4,12 deveria ser a barra de negação, para que a gente operasse na 4,13. Só que a 4,11 veio com extrema força. Também não digo que pegaríamos o call na 4,12, depende muito do mercado. E vamos puxando até a gente chegar no gráfico atual. Eu queria chegar aqui, ó, nessa vela de 4,42. Tudo isso para chegar na vela de 4,42, para vocês entenderem o porquê de cada coisa. Então, o preço começou. Então, a gente já viu. Alô, alô, estão ouvindo? Alô? Ah, beleza. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, galera. Então, tá. Então, a gente já viu que o preço estava com uma certa dificuldade ali em 4,11, até ele realmente definir isso aí, fazer os testes em 4,17, 4,18, 4,19 e dar prosseguimento e continuar. Aí, olha como essas linhas são muito bem aceitas pelo mercado. 4,39, 4,40, 4,41, 4,42, a zona segurou. Mais de duas das marcações estão segurando. Mais de 2 a 3 das linhas estão segurando. Então isso é muito bom. Mas o preço agrediu 4,40. A 4,40 já negou. Ótimo. Só que para favorecer uma entrada somente com esse padrão que eu estou apresentando, vocês necessitam de que a barra termine a favor do movimento que vocês almejam que ele faça. Então, por mais que a 4,40 tenha testado e retraído, justifica um call na 4,41, só que com outra leitura, com outra análise, não com análise de rejeição. 4,41 agrediu e negou. Ele testou duas. A 4,41, a 4,41 ela testou, a 4,41 ela testou a mínima lá embaixo, testou a intermediária e retraiu. Ótimo. Então, temos a nossa agressão. E essa agressão já tem, a vela de agressão já tem uma negação dentro dela mesma. Já é um sinal de que está começando a enfraquecer. Além de que a anterior de 4,40 também já fez o mesmo movimento e negou. Então o preço claramente já mostrou fraqueza nesse possível agressão de queda. Aí o que ele faz lá em 4,42? Ele vai, testa a mínima do canal, ele rompe o canal, ele faz a simetria com aberturas e fechamentos de 4,14, 4,15 e ele vira verde. Então ele fez o candle que a gente precisa. É a abertura de call na 4,43 mais um gain. Simples. Você só tem que se atentar a como o preço fez. Isso daí vai depender daí do preço, da movimentação atual, da velocidade de movimentação, do tempo da movimentação. Então não é só, sempre que eu ver um candle assim eu executo a ordem. Não, tudo depende da movimentação. Só que para chegar na parte da movimentação a gente precisa passar na parte de como que ele vai terminar, para depois a gente ver como ele está sendo criado. Então, esse tipo de padrão aqui é muito interessante, vocês ficarem atentos também, que principalmente para fortalecer a análise de vocês. Reparem que a nossa zona ela começou a ser agredida em 4,39. Primeiro o preço de 4,39 agride a parte mais superficial, a primeira camada da nossa zona de suporte, ok. 4,40 já agride a zona superficial, rompe ela, agride a parte intermediária, que é a parte mais forte ali dessa zona, volta, retrai, respeitando a zona intermediária, respeitando a zona superficial e terminando dentro da sombra da sua antecessora de 4,39. Então começou aqui, talvez, eu não sei como o preço movimentou, eu tivesse pego um call de abertura na 4,41. Mas, para quem me conhece, sabe que dificilmente eu pego abertura. Aí não sei como que o preço fez a movimentação, não sei se ele pulou, não sei se ele foi devagar, não sei se daria tempo, mas nesse teste da mínima do nosso canal aí em 4,41 seria um excelente ponto de call para retração na 4,41. Mas não tem como saber como que aconteceu isso.
price action é difícil fazer backtest devido a isso. Ele necessita muito do movimento e do tempo que ele fez determinada movimentação. Mas olha como os 3 últimos candles, eles são agressores vermelhos, só que eles estão numa puta dificuldade até mesmo de ficar muito próximo da parte mais forte. Então eles não estão conseguindo nem passar essa segurança para chegar realmente na parte de saída do canal, que seria a parte mais baixa. Então se vocês levarem em consideração esses últimos 3 candles aí, 39, 40 e 41, claramente o mercado está querendo fazer um retorno à tendência de alta. Então vocês fiquem espertos com esse tipo de padrão, beleza? E daí já aconteceu logo em seguida aí 4,42, o candle que a gente necessita, que é a confirmação, uma confirmação a mais de que o preço tende a subir. Pode pegar aí uma ordem para um minuto, que seria a abertura e fechamento da 43, pode pegar para 2 minutos, que teria dado gain aí meio apertado em 4,44, pode pegar para 3, 5 minutos, que daí teria dado gain bem de boas, 45, teria dado gain 46 e o gain 47. E vocês podem pegar após o candle de... Aí tem um conjuntinho, tudo isso para chegar no vela-vela, só que você tem que aprender vários padrões até lá. Após a negação, quando o preço respeita, aceita e faz uma barra de força, igual fez em 4,43, então 4,42 se encaixou dentro de todas as regras do padrão. 4,43 fez um candle de força, dando teu primeiro gain. Após esse candle de força, é aquele padrãozinho que, se eu não me engano, já foi apresentado, que é um padrão para 3 minutos. No final do candle de força de 4,43, ordem para 3 minutos em call, a favor dessa zona aí. Então, seria 1, 2, 3, seria o fechamento da 4,46. No cenário dos mais lindos, dos mais utópicos possíveis, teríamos pego uma retração em 4,40, lá na zona intermediária teria dado um gain. Isso uma retração em call. Teríamos pego uma retração em 4,41, quando bate na parte mais baixa do suporte e teríamos tomado um gain. Teríamos pego uma retração em 4,42, lá embaixo na simetria do corpo da 4,14, 4,15 teria dado um gain, uau! E teríamos pego a abertura de 4,43 em call, dado gain. Fechamento da 4,43, pegaríamos aí para 3 minutos, fechamento da 4,46, mais um gain, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas, novamente, repito, com gráfico parado, qualquer guru acerta quantas quiser, qualquer estratégia é 100%. Mas, como vocês podem acompanhar, tanto através do YouTube quanto através de vocês aqui que acompanham nosso trabalho dia a dia, somente precisamos de um bom ponto, uma boa marcação e uma boa movimentação de preço para que a gente obtenha 4, 5, 6 gains em sequência. Coisa que não é difícil. Não é toda hora, não é todo dia, mas quando acontece a gente consegue aproveitar esses bons momentos. A gente necessita de uma confluência, um bom estado de espírito, claro, uma confiança no operacional, claro, uma boa matemática que te dê um conforto emocional para que você não esteja se expondo a risco desnecessário, claro, e uma boa movimentação e aceitação do mercado frente àquilo que você está fazendo. E, claro, por último, uma corretora sem delay, porque operar retração da forma que a gente faz, quando a corretora está com delay, não rola, é suicídio. Enfim, outro candle de negação, esse candle de negação de 4,45, ele é um candle de negação, tracinho, força. Esse é o candle mais forte para esse padrão. Esse é um claro indício de que essa zona foi respeitada e o preço vai se afastar dela. Que é o que? 4,45. Ele foi, invadiu a parte rasa, a primeira linha do nosso canal, praticamente testou lá embaixo a intermediária e olha o tamanho da sombra e olha o tamanho do corpo. E esse corpo fechou praticamente sem sombra. 4,45, cara, essa eu pegaria a abertura em 4,46, mas nossa senhora, 4,46 não tem como não pegar a abertura. Muito forte o candle de 4,45. 4,46 aí, ó. De boinhas, pega um callzinho. O que eu acabei de falar lá? Quando vem o candle de negação e após ele vem um candle de força, 3 minutos em call. Então temos, nesse caso aqui, né? Temos uma barra de negação
tracinho força, então é duas barras em um, 4,45. Ok, gain 4,46. Ok, porque pegamos a abertura. 4,46 faz uma barra de força. Barra de força. Após uma barra de tentativa de rompimento de uma zona, que é a nossa barra de negação. Então nós temos uma região de suporte, temos um candle que tentou romper e não conseguiu. Após isso nós temos uma barra de extrema força, segue para 3 minutos no final da barra de força. Tinha dado gain lá em 4,49. Então é um conjunto de candles, é um conjunto é uma confluência de indicadores, por assim dizer, que mostra que esse preço vai subir. E olha o que aconteceu. Olha onde o preço já tá. Tá lá na puta que pariu, longe pra caramba. Por quê? Tudo começou, se vocês forem ver, ali nos 3 testes que o preço faz. 4,17, 4,18, 4,19. E depois ele começa a tentar agredir o mercado em 4,36, 4,37. Vocês começam a ver que o preço só se aproxima da parte mais superficial e volta. Se aproxima da parte superficial e volta. E daí ele tenta o último suspiro de rompimento, sem êxito, em 4,39, 4,40, 4,41. E daí ele faz o martelo invertido, enforcado, enfim, martelo do Thor. Ele faz esse candle aí que vocês já sabem, decore e salteado o nome. Para mim não me interessa o nome, me interessa o que ele representa e como ele representa e como o mercado vai aceitá-lo e se essa aceitação ou não do mercado vai estar a favor da minha ordem. Então ele vem e faz esse belo candle aí de negação de rompimento às 4,42, seguido de barra de força 43, seguido de novo candle de rejeição de rompimento às 4,45, com mais um candle de força em 4,46. Então essa análise aí desde 4,39 até 4,46, cara, para quem opera Forex, para quem opera movimento, isso daqui, nossa, esse conjunto de candles é o santo graal, é o conjunto de candles que você faz a tua semana só nisso. Olha onde o preço foi, opa, olha, agora eu não sei como subir o zoom aqui. Agora, e olha onde o preço foi depois desse conjunto de candles. Se você procurar esse conjunto de candles, você vai achar diversos deles, normalmente nas extremidades dos canais. Então, ó, mesma coisa aconteceu ali em 4,20 até em 3,20 até 3,27. Mesma coisa aconteceu ali de 3,59 até ali 4,8, 4,9. Então, se procurarem esse tipo de padrão, ele é bem aceito pelo mercado. Só que é um conjunto de uma região bem marcada, de alguns testes dessa região que falharam e alguns candles de força a favor da região. Se é um suporte, candles de força verde. Se é resistência, candles de força vermelho. E assim vai indo. Opa, puxei o zoom de novo. Alguma dúvida quanto a esse padrão? Ficou bem claro? Ficou bem explicado? Vocês necessitam que eu pegue mais algum exemplo? Qual, do que você está falando? Do preço atual? Ah, tá. Não tem parte superior. É, não tinha. Na marca. Ah, não, tinha sim. Pera aí. Eu não tinha feito essa marcação. Só tinha jogado uma primeira linha, mas não tinha feito ela em detalhes. Ah, deixa eu fazer a marcação mais corretinha aqui. Beleza, a parte de cima dessa daqui. Deixa eu ver o que dá pra gente pegar. Acho que é aqui. Ah, beleza. Então a gente tem uma primeira linha na sombra da 2,54, que vai pegar a sombra da 3,2, vai pegar praticamente o fechamento da 3,5, vai pegar praticamente aí, vai cortar um pouquinho a sombra da 3,10. Temos essa primeira linha aí. Temos também a parte intermediária dela, cara.
Como que eu posso? Acho que vai pegar bem esse ponto aqui. Vai ser o fechamento da 3,6, vai ser a simetria da sombra da 3,9, daí vai pegar de simetria a 4,24 e vai pegar de... Nossa, o fechamento da 4,46 vai pegar exato. O doji ali de 4,47 também vai pegar exato. E daí temos também a máxima desse canal, que ela... Acho que dá pra descer um tiquinho, beleza. Cara, a máxima vai ser quase colada nessa mesma linha. Que vai ser a máxima da sombra da 4,16, vai pegar a simetria da 4,22, vai pegar a simetria da 4,46 e praticamente a simetria do doji de 4,47. Sombra a parte de cima. Então nós temos esse canal de resistênciazinha. A nossa questão... Opa! A nossa questão a gente... estávamos trabalhando, então, essa parte aí de 4,40 em diante. Então vamos lá, 4,42, barra de negação, confirmou com barra de força 4,43, poderíamos ter pego um call aí para 3 minutos, teria dado gain 4,46. Aí 4,45 bateu lá embaixo, fez uma nova barra de negação, tracinho, barra de força, e confirmou com nova barra de força em 4,46. Esse 4,46 provavelmente, além de ter pego para 3 minutos, devido à força, devido primeiro à fraqueza dos candles vermelhos agressores desde 4,39, fraqueza do movimento vendedor, comprador, não, vendedor. E depois, logo em seguida, a força do movimento oposto, que é o movimento das verdes, compradores, de 4,43 até 4,46, me favorece acreditar que essa nossa zoninha de resistência aí vai ser rompida. Então, 4,46, provavelmente eu pegaria um put, um call de abertura na 4,47, ou até mesmo pegaria um call para 3 minutos, devido ao conjunto de candles aí de seguidos de negação e barra de força. Negação e barra de força favorece o call para 3 minutos. Mas essa zona aqui, claro, novamente, qualquer guru acerta quantas quiser com gráfico parado. Essa zona de resistência que acabamos de marcar, evidentemente, claramente ela estava prestes a ser rompida devido à força que a 4,46 agrediu ela. Então, ela praticamente saiu do suporte lá de baixo, invadiu a parte superficial, bateu na parte mais profunda do canal e segurou em cima da linha da intermediária. E então ela deu prosseguimento depois. Claro, o gráfico já está andado, é fácil, já está movimentado, já está feito, é bonito. Mas se vocês procurarem tanto em backtests passados quanto em gráficos atuais com o mercado ao vivo, vocês vão ver muito isso aqui. Serve como antecipação de rompimento. Extrema barra de força agredindo duas das três marcações. 4,46 maior indicativo de rompimento. Daria para pegar a abertura da 4,47, mas esse pullbackzinho, essa pequena retraçãozinha que ela deu na parte de baixo aí, cara, não dá para deixar passar esse tipo de call. Na 4,48 eu não faria nada. Não vou falar que eu pegaria esse call. Por quê? A 4,47 deixou dúvida no movimento, tanto para cima quanto para baixo. Ele nem teve força de romper a parte de cima do canal, nem teve força de romper a parte de baixo, muito menos ele teve força de ficar para cima ou ficar para baixo. Então, então ele ficou extremamente em dúvida. Se alguém está com uma arma na sua cabeça te obrigando a operar na 4,48, sempre segue a tendência, a última tendência, que foi essa tendência de alta criada em 4,42 até 4,48. Se você não tem essa obrigação de operar, não faz nada na 4,48, aguarda uma confirmação de para que lado ela vai, porque normalmente, ao ser apresentado esse cenário, ela vai explodir para um dos lados. Ou a favor da nova tendência, que vai ser para cima, ou a favor de voltar à tendência anterior a essa, que daí seria uma bela barra de força vermelha. Então, nesse caso, 4,48 não faríamos nada. Então, respondi a pergunta? Isso. Exatamente. No caso dessa de 4,48, terminasse
oposta, terminasse vermelha, bem bonita, bem agressora, entraria naquele parâmetro daquele operacionalzinho para 3 minutos. Ela vem a barra de agressão verde, 4,46. Ela vem uma barra de dúvida ou fraqueza em 4,47. 4,48, se ela terminasse uma vermelha bem bonita, agredindo praticamente todo o corpo da 4,46, é aquele conjunto de candles em região que favorece uma continuidade do movimento. Então, esse padrão aqui, ele funciona tanto no rompimento, quanto ele funciona no respeito da zona. Uma ordem para 3 minutos está super válida, mas para 1 minuto tem sido bastante assertivo. Porém, tomem cuidado, olha o tamanho da sombra que a 4,48 deixou na parte de cima. Já não sei se eu pegaria a abertura na 4,49. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. De 4,54 para 4,55, abertura de boas, super válido. Mas eu falo isso, mas quem me conhece sabe que raramente eu opero abertura. Mas eu deveria operar mais. Não digo que faço certo. Não faço errado, mas eu tenho uma certa trava para pegar a abertura. Peguei um costume, um hábito, um vício de operar retração devido à segurança. Eu não necessito de acertar a cor da vela. Só preciso que ela não termine abaixo da minha ordem. Então, mesmo um call, a vela pode terminar vermelha que me dá gain. Mesmo um put, a vela pode terminar verde que me dá gain. Se eu pego a abertura, às vezes eu tomo um loss por bobeira, igual na 4,47. Por exemplo, se eu tivesse pego um put, olha que loss safado que teria tomado na 4,47. Devido a esse tipo de coisa que aciona alguns gatilhos em mim, da raiva, da ira, de porra, mercado safado, só foi para buscar a minha ordem e não sei o que. Devido a esse tipo de coisa que eu não pego mais abertura. Raros momentos que eu pego abertura. Então, só um minutinho, galera, pera aí. Então, eu vou finalizar o vídeo, mas agora a gente vai fazer umas operações, tá bom? Vamos fazer aquele nosso pega de velas seguidas, vamos fazer pelo menos umas 6, 7 velas seguidas. Mas é isso aí, a galera do vídeo era só para apresentar esse padrão aí, que pode ajudar vocês bastante. Agora a gente vai dar prosseguimento nas nossas operações. Obrigado, deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Galera da sala, fica um pouquinho aí que a gente vai fazer as operações já já.